Torcedor do São Paulo, bora acompanhar aqui as últimas informações do Tricolor. A mídia trazendo aí as atualizações. O São Paulo que segue a preparação para o jogo contra o Goiás. Partida de volta à Copa do Brasil. Primeira partida 2-0. São Paulo tem uma ótima vantagem. Informações também sobre o mercado da bola. Créditos aqui na descrição ao canal oficial da Band Esportes e também um trecho do Jogo Aberto. Link dos canais aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora bora pro vídeo, galera. Na quinta-feira quem joga é o São Paulo, só quinta-feira, certo? Só quinta-feira. Só quinta-feira. Tá aí, ó, atrás de mim o Lucas e o Luiz Gustavo, dois destaques do time no treino do São Paulo no telão. O São Paulo ainda busca reforços, não sei o quê, mas... Dá pra dizer que é o mais tranquilo do... É o melhor momento, eu tava pensando nisso agora. O mais tranquilo que eu digo de precisar de alguma coisa pro jogo de volta, de toda fase. Ó, Vessa, o São Paulo se entrar em campo no Beliche, lá em Goiânia, volta a classificar. O Atlético com o CRB, o Palmeiras tem o 2, mas é o Flamengo, né? Sim. O Flamengo tem o 2, mas é o Palmeiras. Sim, sim. Né? Talvez seja o cenário mais tranquilo da volta de todo mundo. Tem um olho empate, que aí tá tudo aberto. Tem o Atlético Paranaense também, né? Mas o Atlético Paranaense acho que tem um adversário mais qualificado, né? O Bragantino em relação ao Goiás. Nesse ponto, entendeu? tá. Talvez seja um adversário mais 16. Pode ser, aí que mora o perigo, você sabe como é que é, não é verdade? Eu acho que a questão aí, para quinta-feira, é pensar o que o São Paulo está fazendo, vamos insistir, diferentemente de todos os times do Brasil, em frente triplo. Tá aí o Luiz Gustavo tá atrás, aí tá jogando todas as partidas. Tá aí o Lucas tá jogando todas as partidas fora quando ele é suspenso. O São Paulo tem jogado todas as partidas com o seu time principal. E pela proximidade do jogo de quinta e jogo de domingo, contra dois times que estão com vários problemas, os dois de Goiás, o Goiás primeiro e depois o Atlético Goianiense, talvez seja um momento do Zubeldia pensar num mínimo revezamento. É a minha impressão. Porque depois é Nacional de Montevidéu, Palmeiras, Nacional de Montevidéu e assim vai, aí vai, né? E acho que essa é a situação. Para o São Paulo seria muito melhor jogar na quarta, né? Ter um espaço, mas de novo é aquela questão. Ficou para fechar a rodada contra o Goiás, que trocou de técnico, está tentando um técnico ainda para o jogo com o São Paulo, mas a prioridade é um técnico que tente levar o time de volta para a primeira divisão. E já desde o sorteio era o adversário mais acessível dessa... A surpresa acho que foi o bom rendimento do CRB diante do Atlético na partida de ida. Né? Então, dos confrontos é o mais acessível, fora que o São Paulo vem de uma atuação muito boa com o Flamengo e uma vitória do Brasileiro. Né? Então, como disse o Massini, é um dos melhores momentos da temporada do São Paulo. Né? Bom, você poupava todo mundo, é isso, com esse jogo? Não. Talvez eu tá na pegada da poupasse no Brasileiro. Não faz sentido, se fosse o Botafogo no Campeonato Brasileiro, você poderia até pensar, jogo de Copa, se você não está na luta contra o rebaixamento, não é para poupar. Poupar é contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Foi isso que o Palmeiras fez e deu ruim. Deu, mas tá 2-0 pro São Paulo contra o Goiás, que não tem treinador. Gente, vamos trabalhar com a realidade, né? Olha o nível de jogo do São Paulo. O São Paulo tá jogando bem. O São Paulo foi o que jogou o melhor futebol na rodada agora. Não, Fortaleza jogou. Tudo bem, vai. Então o terceiro que jogou melhor. Pra você não... O Grêmio jogou, ganhou. Favorito e tal. Mas ir com reserva total eu não iria. Não. Aí eu acho que é demais. Não. E não. Tá, quem é que tá com... Tipo, Luiz Gustavo, 37 anos. isso. Segura. Não. Então, mas Jogar, segura que eu não tenho... resultado sem volante, não joga. Não, Essa é porque não tem volante. Então, talvez contra o Atlético Goianiense seja a hora. Talvez ele possa colocar um Alan Franco como zagueiro contra o Atlético, como volante contra o Atlético Goianiense. Muita gente fala isso, né? Mas não é muito... Tirar o cara que tem sido o melhor do time da posição dele, eu acho... É jogo pro Lisieiro esse. Lisieiro tem O Atlético entrado. Goianiense pode ser. Lisieiro tem entrado, né? Vai pra Goiânia também. Por enquanto ele é o... Ele é o volante. Cara. Leva todo mundo e vê quem que tá... Se tiver alguém com possibilidade de machucar, beleza. Se não, joga todo mundo. Agora, eu tô pensando
Atlético Goianiense e Nacional no Uruguai. Exatamente. É isso. E também, como o Vessone falou, para o Corinthians em relação à janela, para todos, para o torneio sul-americano, a janela fica aberta, mas para a Libertadores, até o final da semana, se vai contratar alguém ou não, mais alguém ou não. É o time que menos contratou. Semana, né? Até o final de semana. O jogo é do São Paulo? Então não, né? Nacional é quarta? Quinta. Então tem até quarta. Normalmente é 24 horas antes, não é? Parece que ou é começo da fase. Exatamente. Tipo, se tiver jogo terça, isso, tem que ser até segunda. Interessa se vai jogar quinta. Bom, o vale é a fase. Em outras palavras, o São Paulo tem para contratar até o dia... Que dia que é segunda-feira, Vessone? Não, até a segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Hoje é terça, Libertadores. tem uma semana para contratar. 6 dias, isso aí. Então não, né? Então não vai contratar. Às vezes. Isso aí. A ideia do São Paulo era ter 1 ou 2 reforços para a Libertadores. Faltam 5 dias. Só contratou o Marcos Antônio, que ainda não estreou, né? Vai para Goiânia também, mas ainda não estreou. Cara, o caso do Amoroso, para mim, ficou na minha mente, assim, todo mundo indo embora da redação, ligaram assim, o São Paulo trouxe o Amoroso, voltem aí quem dá para ajudar, pode dar uma troca no lance na época. Lembra? Do nada ali, surge no CT, do nada ali. Não tem nenhum camisa 5 na Série B que o São Paulo pudesse contratar? Então, mas aí acho que a leitura, me parece, para contratar o cara da Série B, você vai lá e tenta o Lisieiro, vai. Não é exatamente um... Não, mas o Lisieiro só não é suficiente, concorda? Nessa posição tem uma questão, né? Parece que tem uma divergência... Parece haver uma divergência grande entre a direção e a comissão técnica. O jogador que o Zubeldia indicou, o Paul Fernandes do Boca, tem contrato até o final do ano. Até a imprensa argentina estava dando, já tem pré-contrato com o São Paulo e tal. Se for para o ano que vem, não adianta tanto. O ano que vem talvez você tenha o Pablo, o Alisson de volta e tudo mais. Seria para agora. O Boca não vai liberar agora. O alvo da diretoria era o Thiago Mendes. Mesma idade praticamente do Paul Fernandes, mesma experiência, mas que também tem contrato com o Qatar. Aí você tem a opção 3, que era o Mendes, não o Thiago Mendes. Mendes equatoriano. Está lá treinando. Mendes, está lá. Volante. O Zubeldia não está querendo usar. Assim como o Dorival não quis usar, é um enigma. O Dorival não quis usar o cara, o Dorival usou todos os jogadores. Então, na cabeça da diretoria, você tem 2 planos, mas você tem uma solução de emergência, então o Mendes. Talvez o Mendes seja inscrito na Libertadores. O São Paulo tem um monte de baixas, né, na lista inicial, incluindo o Rames, que estava inscrito na Libertadores. Mas aí o São Paulo... Então essa é a situação da posição de volante. Mendes está aí, não está sendo utilizado. Thiago Mendes está lá e o Paul Fernandes está lá, né? O nosso especialista em futebol sul-americano aqui, que é o Igor. Pouco se fala, mas o Nacional do Uruguai vem muito confiante. O ambiente lá é totalmente diferente. Venceu o Peñarol nos pênaltis num clima fantástico. Expulsão, vitória dos pênaltis, que ambiente espetacular. É assim. Disse ele. Mudou. Isso pro jogo, ele foi campeão, né? Foi campeão. Da Supercopa. Tinha perdido um dos atacantes com lesão e agora o outro, Federico... Santander. O outro era o Carneiro. O outro titular... Perdeu os dois, mas já contratou. Não, perdeu lesionado. Está tentando contratar o Nico Gonzalez, que jogava no Internacional. Ele contratou o Coates para a zaga, está tentando contratar um atacante até segunda-feira para ser inscrito na Libertadores. Eu tenho quase que convicção que o São Paulo vai se classificar na Libertadores. Agora, este primeiro jogo em Montevidéu vale para o Nacional. Eu vou chutar baixo, tá? 20 milhões de euros. Baixo. A chance do Nacional com 20 milhões de euros mudar a vida dele é enorme. O jogo vale muito. 3 pontos do Nacional colocam o time uruguaio no Super Mundial. Então, vai ser uma pressão danada em cima. O São Paulo vai classificar. Mas este primeiro jogo, ele tem um peso muito, muito maior do que o normal de um jogo de Libertadores. O Carto Líder fala: o São Paulo deveria pegar o Pituca ou o João Schmidt do Santos. Mandava o Eric, que o Santos quer ponta.
Não, né? João Schmidt seria bom jogador. Pelo Não, amor os de dois Deus, são os ótimos, dois. mas o Santos não vai Pra abrir. combinar com os russos. Não é assim, troca aí. Então, mas quanto custa? Vai lá e compra. Compra? Ué. Não tem dinheiro. Ué, mas o Santos tem? Não, mas não... Finge que eu pago, você finge que recebe, Santos, troca na venda. Santos libera o zagueiro dele pra poder não pagar a dívida com o Soteldo e ainda pegar algum dinheirinho. É isso. Tá precisando. Vamos. Como transfer ban, não sei o quê. Vocês não gostam do que eu falo. Vocês ficam assim, a direção trabalha bem na janela, contrata bem e tal. E o Danilo Pérez fala, só eu estou desesperado porque o São Paulo não contrata o primeiro volante? Não, você também tá. Não, eu tô falando isso desde... É que o Luiz Gustavo, sei lá, tomou alguma poção mágica lá do Merlin e tal, e tem jogado todas bem pra caramba, é uma surpresa, né? Mas não dá pra jogar todas sempre, não é assim. Vamos à agenda e conferir o que vem por aí. Olha só, não é notícia nossa aqui do Brasil, mas segundo um jornal argentino, o Paul Fernandes, jogador do Boca Juniors, seria a contratação do São Paulo. Pedido do Luiz Subeldia, estaria muito próximo do tricolor paulista. Isso, São Paulo, tá com o pacote, papai. As novidades do mercado da bola no São Paulo vêm da Argentina. Segundo o Diário Olé, o volante Paul Fernandes, de 32 anos e que pertence ao Boca Juniors, será jogador do tricolor paulista e que um pré-contrato já foi assinado. Nossa reportagem também apurou esta informação. De acordo com a publicação argentina, o São Paulo gostaria de contar com o atleta nesta janela. O Boca quer que ele cumpra seu contrato até o final do ano que vem. Porém, os chineses teriam avançado em um acordo com o Juliano Galopo, que vem jogando pouco com o Zubeldia. E esta troca poderia adiantar as coisas. Paul também despertou o interesse do Fortaleza. Ele teve passagens por Rosário Central, Cruz Azul, Godoy Cruz e Racing. Chegou à La Bombonera em 2020 por empréstimo e foi contratado em 2022. Tem 8 títulos na carreira, 4 no futebol mexicano, 1 pelo Racing e 3 pelo Boca. Ano passado foi vice-campeão da Libertadores. É titular do time e também um dos líderes do elenco, atuando como capitão. E ontem o elenco se reapresentou e iniciou os trabalhos visando o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Goiás. Luciano, suspenso no Campeonato Brasileiro, está de volta. E Igor Vinícius, poupado no último sábado, deve estar à disposição. Galopo ainda é dúvida por conta de uma inflamação no pé direito. A tendência é que esteja à disposição para domingo contra o Atlético Goianiense. O mês de agosto reserva também outros jogos decisivos. A Libertadores está de volta e os jogos contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final acontecerão nos dias 15 e 22. E os ingressos para a partida de volta em casa já estão à venda para sócios torcedores. O importante é que o nosso trabalho que a gente vem fazendo está sendo bem feito, que a gente está fazendo os treinamentos, a gente está aplicando no jogo. E como o treinador falou, é bom quando você trabalha e consegue aplicar no jogo que você treina, as coisas, né, ficam mais fáceis, claro. Pois é, este foi o discurso após a importantíssima vitória contra o Flamengo, que até aquele momento era o líder do Campeonato Brasileiro. Essa confiança é muito importante para a Copa do Brasil. A vantagem é boa. O São Paulo pode perder por um gol de diferença que fica com a vaga nas quartas, mas todo cuidado é pouco. Bom, a situação é muito clara, já que primeiro São Paulo perdeu o Pablo Maia, estava na seleção, titular absoluto, depois o Alisson, que era o jogador mais elogiado, pelo menos aqui no programa, na temporada. Sim. E aí tem o Luiz Gustavo, que já não é um jovem, que de repente em algum momento vai precisar ser poupado, daquele descanso. Então é óbvio que o São Paulo precisa procurar um volante, seja um primeiro ou segundo volante, se fizer as duas, melhor ainda. E o Paul Fernandes é um jogador bem destacado, bem elogiado na Argentina, joga lá no Boca, não é? O Boca que continua na Copa Sul-Americana também, daqui a pouquinho tem esse embate com o Cruzeiro. Enfim, seria um jogador interessante. Tenho certeza que o Subeldia está torcendo pela contratação. Não tenha dúvida. Você citou 2 jogadores que, quando estão jogando ali, eram importantíssimos, que foi o Pablo e o Alisson, né? Que inclusive falei com o Alisson ontem. Tá indo bem? A recuperação tá indo bem, tá tranquilo, a cabeça tá boa. Isso é o mais importante, que é um período de muita paciência. Assim. Então, mais uma vez, um grande abraço pro Alisson. Loirão, o Luiz Gustavo é extremamente profissional, porque já são, sei lá, 9, 10, 11 jogos já como titular, jogando num nível muito alto. Tanto é que as pessoas estão falando muito pouco da ausência do Pablo pela qualidade que o Luiz Gustavo vem colocando aí. O Bobadilha, quando joga no meio do campo, não está conseguindo jogar. Eu acho que daí despertou o interesse de contratar mais um jogador para esse setor. O que acontece com o Rodrigo Nestor?
O Rodrigo Nestor, Loirão, eu acho que é uma questão de confiança. Ele ficou fora, o time tá funcionando com as escalações que o Zubeldia vem colocando no meio de campo. Eu também não entendo muito a função que o Nestor exerce. A gente estava comentando aqui sobre o Maurício. Eu não sei se o Nestor joga bem pelo meio, caindo para os lados, ou dos lados vindo para o meio. Eu sei que é um jogador que é importante para o elenco, mas eu sinto que ele está sem ritmo, sem confiança. Assim como o Wellington Rato, que no último jogo, para mim, fez uma das melhores partidas depois que ele voltou da lesão. Bom, ainda seguindo pela Copa do Brasil, amanhã tem jogo importantíssimo entre Grêmio para o nosso telão com as chances de título da Série A no momento. Ué, cadê nós? Temos Cadê nós? Ai. Olha aqui, ó, os candidatos no momento. O Botafogo, de John Textor, tem 35,6% de chances. Já o Fortaleza do Vojvoda tem 24,6%. O Flamengo, 20,7%. O Cruzeiro, 8,9%. Palmeiras, 4,5%. Mas tá aí, né, Rona? São Paulo, 3,5%. O Ronaldo é muito louco. Cadê você? E aí, olha só, já bem reduzido esse número. Colocar 0, é por causa dos pênaltis, né? O Cruzeiro já passou o Galo. Como é que é o E tem clássico agora na sequência, né? Isso aí no Ó, Bafão. o Galo tem 0,62%. Ulisses, vai com o dono da bola Não. Esse 0,62 aí no bafômetro já era. Já era. O Cruzeiro já passou o Galo. O Cruzeiro, olha o Everton chorando em Já deu ruim já. Então é o Garra no seguinte, terço, aqui são os postulantes do momento. Capelanes, para de ficar com esse ar de decepção. Acho engraçado, sabe, tendenciosa. Você não falou que seria a Copa do Brasil esse americano? Tendenciosa, não. Eu acho que a Copa do Brasil é do Atlético, mas é uma tendência, essa tendenciosa produção não colocar do Atlético Paranaense. O Atlético verdadeiro, original. Você não tá bem, não, é? Mas é o negócio seguinte, ó. Esses números aqui, se os números são verdadeiros da parte de baixo da tabela, esses números da parte de cima são falsos. Por quê? São falsos porque nós tínhamos a temporada passada números bem semelhantes a esse e a gente vê que o nível de execução no campo de jogo não corresponde muitas vezes aos números que nós vemos fora de campo. Você tira o Botafogo da briga esse ano? Cara, acho que tirar da briga é muito forte. Mas pra mim o Botafogo mais uma vez, com perdão ao trocadilho quem tá assistindo aí, eu acho que o Botafogo mais uma vez vai terminar o gás como terminou na temporada passada. Porque eu já falei aqui, é só virar o turmo que a charrete... O turno que é só virar o turno que a charrete do Botafogo... Tem unha de cavalo lá, cadê o unha de Vira a charrete do Botafogo, vira abóbora. Cadê unha de cavalo lá, O turno do Botafogo é só virar que a charrete vira abóbora, é isso aí. Ulisses, eu quero a sua análise, Ulisses Costa. O turmo. E esquece o dono da bola Minas, tá? Aqui em São Deixa eu Paulo. dizer, campeão brasileiro, Cruzeiro. Para de zoar o Galo, mano. Isso não tem graça. Para Não, com isso vocês já falaram há 3 meses quem seria. Eu nem lembro qual é o seu palpite. Eu falei que o Cruzeiro vai subir e vai ganhar. Vai subir, mas já tá na Série A, pô. O maluco não tá legal. Traz aí. Eu não sei, eu tô achando que essa tabela tá mexendo com todos, sem exceção. Ninguém, viu, Chico, quando eu falei pra você do Fortaleza, você falou, Fortaleza não, Fortaleza não Não, é. mas eu acho que não. Assim, eu acharia incrível o Fortaleza campeão brasileiro, mas é Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Não desconsiderem o Se o Palmeiras. Fortaleza fosse campeão brasileiro, imagina Pô, seria só o fantástico. Landinha Leila olhando lá pro Seria Marcelo Barros. fantástico. Seria Chico, fantástico. pra mim hoje o Fortaleza me convence muito mais do que o Palmeiras, por Tá exemplo, hoje, no né? Ainda bem que o brasileiro. campeonato tem 38 Tá rodadas. bom, mas você né, quer se amandinar para o meu Não, futuro, irmão? mas eu tô falando de título. O título não é agora. Mas o título, o Fortaleza Você ganhou do falou que era Cruzeiro. muito que ia ser campeão, velho. Agora você mudou. Eu ainda acredito no título do Inter. Eu ainda acredito nisso. Juvena, eu libero você desse 5 jogos a menos, sacrifício, 5 jogos a menos, libero 5 jogos a você menos. dessa Ele quer ir pra penitência. Itu e morar com você. Eu acredito. Gostou de tudo, Não, até porque 0,00001% ainda existe uma esperança. Gente, olha só. Agora, diria Marcos tá Belotti. bom, já que vocês querem usar os termos mais conservadores, lógico, tem que ver quem vai continuar na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana. Obviamente que a temporada... Quem não tá? Não, tem que olhar quem vai perder menos jogadores, de repente, por lesão, que é uma coisa que acontece, Mas não Fortaleza é? um candidato, sim, viu, gente? Eu também acho, É um time de gladiadores. Eu acho que o Fortaleza hoje, jogando. eu concordo com o Chico, talvez seja muito falar em título, mas no G4 ele é candidato. Perfeito, concordo. Porque o Botafogo quase chegou a temporada passada com o time. Gente, o Botafogo tá muito mais encorpado. Presidente, o que você falou, presidente? Nós vamos voltar a ser os campeões.
nós. Não, você tá brincando. Tá Vocês lá estão... embaixo. Gente, é sério. Qual é a parte que vocês não entenderam que já passou a tabela de baixo? A gente tá na de cima. Já passou, mas ele falou que vai ser campeão da Série B ano que vem. Galera, é isso. Informações do São Paulo, que segue a preparação para esse jogo contra o Goiás na próxima quinta-feira. O Tricolor que tem uma boa vantagem, venceu a primeira partida do Morumbi por 2-0. Vai jogar agora lá em Goiânia, fora de casa. O Goiás está sem treinador, recentemente foi demitido, né, o treinador do Goiás. E o São Paulo vai em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Foi citada aí a questão de reforços, a informação de que o Paul tem um pré-contrato assinado com o São Paulo. Tem pouco tempo, né, para inscrever jogadores na Libertadores. Até achei que o São Paulo ia contratar, né, mais alguns 2 ou 3 jogadores, mas está devagar, né, nessa janela de transferência. Mas é aguardar, ainda tem tempo, né, de contratar. Luiz Gustavo está jogando muito bem ali, está fazendo boas partidas, principalmente após a lesão do Alisson, ele cresceu bastante. Isso foi bom também, né? O futebol dele cresceu, é um jogador experiente, já com uma longa passagem pelo futebol europeu, muito experiente, a idade um pouco mais avançada, mas que está sendo muito importante desses jogos do São Paulo, que continue assim, né? Tá se saindo muito bem, né? Mas é aguardar os próximos jogos. Quinta-feira pega o Goiás, final de semana o Atlético Goianiense, 2 times de Goiás de Goiânia na Copa do Brasil, o Goiás, no Brasileiro o Atlético Goianiense. E na próxima semana pega o Nacional, depois tem clássico contra o Palmeiras, uma sequência de jogos pesados, né? Primeiro a decisão da Copa do Brasil, que o São Paulo, na minha opinião, já está aí encaminhado, né? A classificação, com todo respeito ao Goiás, mas o São Paulo tem que fazer muita bobeira, né, para não classificar. Depois o Atlético Goianiense, que o Zubeldia pode ir com um time reserva, poupar titulares para o jogo contra o Nacional, até porque o São Paulo está jogando a maior parte dos jogos com o time titular, né? Uma hora pode acabar estourando aí algum jogador, então o Zubeldia tem que poupar também do jogo contra o Atlético Goianiense, dá para poupar sim, descansar os titulares para o jogo contra o Nacional, né? O São Paulo vem se saindo muito bem nessa temporada, está ali colado no G4, e manter, né, essa sequência aí, nesse bom futebol, vamos aguardar. Deixa seu palpite para esse jogo, São Paulo e Goiás, Goiás e São Paulo, jogo fora de casa. Comenta aqui abaixo o seu palpite, valeu, obrigado a você que assistiu até o final, valeu, e a gente se vê no próximo vídeo.